Vamos agora, neste programa, para o capítulo 2. Então, no capítulo 1, eu fiz questão de nomear 3 pontos. Primeiro, Paulo mostrando a divisão. Capítulo 1 de Coríntios, viu? Primeira coisa, divisão na igreja. Isto é um meio horrível que nós estamos vendo. Segundo ponto, Paulo mostrou ainda no capítulo 1 sobre como ser batizado. Então, nós temos aqui o segundo ponto, que era o batismo que deveria ser em nome de Jesus Cristo, e Paulo justificou isto porque Cristo, não é? É que foi crucificado. Então, nós temos que a crucificação de Cristo é a justificação desse fato que Paulo está aqui mostrando. Então, o centro é Cristo, e isto é o que nós precisamos. Estamos atestando aos telespectadores que não existe trindade, que o que Paulo apresentou foi Cristo e não uma divindade tríplice. Esses são os pontos que eu estou salientando do primeiro capítulo. Agora, no capítulo 2 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, começa assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Veja, Paulo não creu, não aceitou, não acreditou e não pregou um evangelho teológico que está fundado em psicologia, em filosofia e que não produzia absolutamente nada, não produz absolutamente nada na vida das pessoas, só intelectualidade. Tem 2 lados. Tudo que vamos ver tem 2 lados. Nós temos um evangelho intelectual hoje e temos um evangelho emocional hoje. E temos, para enganar também, o mais dos absurdos, aqueles que apenas sabem ludibriar aqueles que são simples, através de resultados. Nós vamos chegar nisto nos programas que vêm, porque eu estou estudando a carta aos Coríntios para mostrar que não existe trindade, que o batismo é em nome de Jesus Cristo, e para mostrar que a igreja, apelidada de igreja evangélica hoje, carrega em si os mesmos traços da igreja aos Coríntios. E nós vamos ver qual é o final de tudo isso. No verso 2 do capítulo 2, Paulo atesta: Porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo. Ué, Paulo, não é seu dever como apóstolo e doutor dos gentios explicar para eles a trindade? Onde foi que Paulo gastou tempo para falar de uma bobagem desta? Isto é tradição do catolicismo que os evangélicos abraçaram e gastam tempo e se esforçam e lutam contra a Bíblia para colocar 3 pessoas aqui nas Escrituras, quando já venho provando de Gênesis até aqui que não existe trindade na Bíblia. Veja, porque nada propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Preste atenção, estou lendo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Quero que você agora entenda o que foi que Paulo explicou quem era Jesus Cristo. Vamos aqui então. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora, aqui está o capítulo 2. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, disse Tiago, que a todos dá. Você tem coragem de dobrar seu joelho e de coração dizer: Senhor, eu não quero ser enganado e não quero me perder.
Não quero amar a minha igreja e o meu pastor mais do que a tua palavra. Não quero colocar a minha igreja como verdade. A verdade é tua palavra. Senhor, me dê sabedoria. E aí então, verso 6, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas Paulo, que coisa bonita que você ajudou a tantos irmãos agora no final da história da humanidade, quando você diz que a sabedoria do homem se aniquila. Aniquila mesmo. Já pensou um pastor, um padre, ficar anos e anos num seminário? Preste atenção. E não saber nem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para batizar os seus convertidos? Já pensou de que adiantou esta sabedoria? Amigo, irmão, escuta, se Pai, Filho e Espírito Santo for nome, então nossa linguagem perdeu o significado. Os analfabetos, como Pedro, sabia que Pai, Filho e Espírito Santo não era nome. Mas cadê o sábio? Cadê os pastores? Ei, intelectuais! Deus transformou a sabedoria deste mundo loucura que você fica tão cego que passa não sei quantos anos dentro de um seminário. Escuta, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê o nome? Qual é o nome do Pai? É Pai. Qual é o nome do Filho? É Filho. Qual é o nome? Eu sou pai, eu sou filho, eu tenho um espírito, mas eu tenho um nome, meu nome é César. Não é pai, é filho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espera aí, acorda um pouquinho, rapaz. Tem um nome. E aí Paulo vai mostrar agora. Verso 7. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Verso 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Ligue o verso 8 com o verso 2. Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo crucificado. Agora pegue o verso 8. Quem é Jesus Cristo que foi crucificado? Paulo disse: porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Paro, desafio a sua consciência. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade ou é o Senhor da glória que foi crucificado? Isso é o que Paulo está mostrando na carta aos Coríntios. Aqui não existe Trindade, só propus saber entre vós de Jesus Cristo. E aqui no verso 8 ele disse, isto está em um mistério. Por que é um mistério, Paulo? Porque o mistério da piedade não é a Trindade. O mistério da piedade é o Deus Espírito que agora se materializou, tornou-se carne e veio e foi crucificado por nós. Sabedoria que falamos em mistérios. Muito bem, aqui está o capítulo 2. E se vocês quiserem, acompanhem para que você possa entender que só aqueles que têm a mente de Cristo entenderão estas verdades. Aí então, se você virar a página, nós temos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios. Veja só, meus nobres irmãos, se você quiser permanecer nesta ignorância, ouça agora o que Paulo diz no capítulo 3 para aqueles que, em primeiro lugar, vivem de divisão, em segundo, não têm o batismo correto, em terceiro,
não vê que Cristo, deixa eu só escrever isso aqui para ficar na sua casa aí, ó. Cristo, o Senhor da glória. Só queria que você guardasse isto. Então, para quem vive de divisão, que tem um batismo errado, sem ter um nome, que não sabem quem é o Cristo crucificado, que diz que é a segunda pessoa da Trindade, que não tem nenhum nexo com as Escrituras. Então, você tem agora o capítulo 3 da carta aos Coríntios. Eu estou tentando mostrar para você, no capítulo 3 aqui da carta aos Coríntios, você tem esta dura verdade dita por Paulo. Vamos ver aqui o que